ouvindo bem, gente? Sim. Sim? Então tá. Primeiro é uma alegria poder estar aqui com vocês, dividindo alguns pensamentos, né? Não é um culto propriamente dito, mas é um ambiente de ensino e discipulado. E eu particularmente gosto demais desse tipo de momento que a gente tem um pouco mais de liberdade de tratar as coisas de maneira um pouco mais clara, né? Quando a gente tem uma estrutura de culto é mais complexo, tem coisa que às vezes a igreja não está preparada para receber, uma linguagem daqui a pouco pode causar algum outro tipo de entendimento. Mas aqui a gente está num ambiente muito instrutivo e eu quero poder dividir meu coração com vocês. E quando o meu querido líder, já há tanto tempo, ele convidou e tal, falou de mais ou menos como é que seria o ambiente, né? Eu pensei, eu preciso de uma palavra para dividir, eu preciso de um pensamento de alguma coisa que possa, de alguma forma, instruir, possa ser um ambiente de crescimento. E eu logo pensei em falar sobre um assunto que eu tenho me dedicado, principalmente nos últimos 2 anos, que é falar sobre maturidade. Para mim é um assunto mais urgente para essa geração. A gente precisa emancipar os nossos jovens, para que eles não sejam infantilizados na vida toda. Isso é extremamente urgente. Porque se nós não fizermos isso agora, se nós continuarmos tratando a nossa juventude como criancinha, fazendo mímica, essas coisinhas, a gente não vai conseguir colocar eles num outro nível, porque depois tem família para encarar, tem casamento para encarar, então a gente precisa de gente madura. E gente madura resolve o problema e não dá problema. Então, eu penso que é esse delay que a gente tem que se propor, tá? E eu quero utilizar uma expressão bíblica, e eu acho que se você tiver o seu celular ou sua Bíblia em mãos, eu quero que você encontre esse texto, e depois disso você pode ficar no texto, ou você pode abrir aí um bloco de notas, ou alguma coisa que você possa anotar, não é muita coisa, mas eu quero, enfim, geralmente quando a gente anota, a gente acaba gravando muito mais, né? Então eu quero que você encontre aí na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, o capítulo 7, e nós vamos ler a partir do verso 31. Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler o verso 31. Meu Deus abençoe você, a família, Deus abençoe. Lucas 7 e 31. Essa vai ser a base que eu vou utilizar para poder conversar um pouco com vocês aqui, dividir algumas coisas que Deus colocou aí no meu coração. Vocês encontraram, gente? Amém ou não amém? Amém. Maravilha. Diz assim o texto: E disse o Senhor: A quem, pois, eu compararei os homens dessa geração? A quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Nós cantamos lamentações e não chorastes. Vou ler o 32 de novo. São semelhantes aos meninos. Diga bem alto, meninos. Meninos. Agora diga bem alto, criancinhas. Criancinhas. Obrigado. Que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Nós cantamos lamentações e não chorastes. Deixa eu só montar um plano de fundo para a gente entender o texto. Primeira coisa, esse texto aqui é uma parábola, ou seja, é uma história que Jesus construiu com elementos da cultura daquela época, com expressões que o povo conseguia entender o que era. É claro que tantos anos depois a gente precisa primeiro pensar naquele contexto cultural e a partir disso pensar no que Jesus estava falando. Então, o que surge aqui nesse texto, para que Jesus crie essa parábola, é uma pergunta, é um questionamento. E é um questionamento muito simples. O questionamento é esse: como nós podemos definir o comportamento dessa geração? Essa foi a pergunta que foi feita lá atrás. Então eles se aproximam de Jesus e eles querem saber qual é a leitura que Jesus tem do comportamento das pessoas daquela época. Esse é o questionamento. Como é que eles se comportam? Como é que a gente poderia descrever o comportamento daquela geração? E o que vai acontecer é que, para responder essa pergunta, Jesus cria essa parábola.
justamente para poder responder esse questionamento de como é o comportamento dessa geração. E Jesus vai responder de uma maneira bem simples. Ele vai dizer assim: essa geração, eles são como meninos. Só que essa expressão meninos, para nós, quando se fala em menino, você já imagina, sei lá, uma idade. Mas nesse contexto aqui, a palavra original tem o sentido de criancinha. Então é esse o sentido que Jesus está querendo construir aqui. Então olha como ele descreve. Essa geração são como criancinhas que ficam nas esquinas, essa expressão que ele usa, fica nas esquinas tocando flauta. E ele vai mais ainda. Então ele vai dizer, são como criancinhas que ficam nas esquinas tocando flauta. E à medida com que eles ficam tocando flauta, eles esperam, primeiro, que as pessoas se alegrem ou que as pessoas choram. Então essa é a expressão. Então, em outras palavras, assim, para a gente ter assim, uma visão um pouco mais clara, Jesus está dizendo, olha, o comportamento dessa geração, eles são como criancinhas que ficam na esquina e eles tocam e eles ficam esperando que as pessoas aplaudam ou que as pessoas chorem. Então eles têm a expectativa de algum tipo de reação. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que aquela geração é uma geração infantilizada. É isso. Esse é o resumo da parábola. Jesus está dizendo, olha, essa geração é semelhante a uma geração infantilizada. Aí a gente vem para o tempo e estaciona no que nós estamos vivendo hoje. Se nós formos um pouco sinceros com a gente mesmo, nós vamos perceber que a maioria dos nossos conflitos são baseados em algum tipo de infantilidade nossa. Ou é um egoísmo que não foi tratado, ou uma carência que não foi tratada. Geralmente, você pega... Isso não é só uma realidade que se aplica apenas aos jovens dessa geração e adolescentes. Não, eu já cuidei de igreja um tempo, e pasmem vocês. Existem adultos extremamente infantilizados. Eu me lembro de ter que resolver questões lá na igreja, do camarada ter casado e tal, tá com 5, 6 anos de casamento. Aí na primeira discussão, ir para casa do pai, a menina ir para casa da mãe. Coisa de criança, gente. São pessoas que são extremamente infantis. Você pega, por exemplo, as discussões que a gente tem no nosso meio. Vamos pegar um meio mais religioso. Você vai perceber que a maioria é por questões infantis. Eu canso de jovens me chamarem, por exemplo, no direct no Instagram, e a queixa da maioria é sempre a mesma. Mas ninguém me olha lá na igreja, ninguém me abraça, ninguém não sei o quê. Geralmente é isso aí. Só que, no fundo, o que elas estão tentando colocar para fora? A infantilidade que elas têm, porque na cabeça delas, elas vão vir aqui para dentro e todo mundo vai estar programado para responder aquilo que elas querem. Não, a gente não vem aqui para ser servido, a gente vem aqui para servir. Então, a partir do momento que a gente entende isso aqui, só quem tem esse entendimento é gente que amadureceu. Então, essa noite eu espero que a gente amadureça, amém? Amém. Então, o maior problema que a gente tem é ser infantil. Existem, por exemplo, pessoas que têm 50 anos que vivem como se tivessem 12. E assim como tem pessoas de 12 anos que você conversa, tem um nível de maturidade, um nível de entrega, de responsabilidade, que parece que precede a própria idade biológica. Então, essa questão de maturidade não tem a ver se você tem 18, 17, 15, tem a ver com o posicionamento que você tem diante da vida. Então, a minha expectativa é que a gente deixe de ser criança hoje. Amém, gente? Amém. Ok, vocês me entenderam até aí? Amém. Beleza? Ok. Então, o que nós poderíamos pontuar como comportamentos infantis que, eu diria assim, que nos deixam um pouco mais criança? E eu fiquei pensando sobre essa questão. Quais são, assim, as coisas mais preocupantes, as infantilidades piores que a gente tem? E eu não tenho como eleger, assim, um top 5, mas a gente pode pensar, eu pensei em 4 coisas. Vocês querem ouvir? Sim. Tá. A primeira delas, baseado nessa parábola, Jesus está dizendo o seguinte, que eles estão tocando e eles estão esperando que alguém aplaude. Se eles dependem do aplauso de alguém, é porque no fundo, eles querem que a carência deles seja suprida de alguma forma. Então, o
primeiro ponto que eu quero que você pense comigo aqui é que pessoas infantis são extremamente carentes. E a carência é um dos maiores problemas que a gente tem no nosso meio. É o maior, senão eu acho que a carência é o principal problema que a gente tem no nosso meio. E a carência é um negócio tão descontrolado que quando nós não organizamos ela no nosso coração, não existe nada que consiga suprir. Por exemplo, eu conheço pessoas que em questão de meio ano se relacionam com 10 pessoas. E ninguém é bom para essas pessoas. Nem o carinho é suficiente. Por quê? Porque no fundo, elas que precisam se organizar. Né? E aqui eu vou tentar usar uma analogia para vocês poderem entender. Não sei se você sabe, mas eu tenho 2 filhos. Tenho um filho que tem 4 anos, o Isaac, mas e tem outro filho que tem 1 ano e 4. Tá? 1 ano e 4. E eu percebi um comportamento, e é óbvio que pela idade deles, eles são infantilizados, amém, gente? Amém? Normal. Criança. Você não espera de uma criança de 4 anos que ela vai lá, paga as contas e faz as coisas, não. Criança, infantil, está na idade, ok. E o que eu percebi no meu filho mais velho, tá? Que quando ele está fazendo alguma coisa, mexendo em algum livro, mexendo em algum brinquedo, ele faz questão de narrar o que ele está fazendo. Ó pai, agora eu estou com o livro na mão. Ó pai, eu estou mexendo na geladeira. Ó pai, eu estou fazendo isso. Ó pai, eu estou fazendo aquilo. E geralmente ele faz isso, sabe quando? Quando eu não estou olhando para ele. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não? Amém? Então, quando eu não estou olhando para eles, ele começa a fazer algum tipo de barulho com o sentido de chamar a atenção para ele. Ó pai, estou fazendo isso. Ó pai, estou fazendo aquilo. Não é especificamente que ele quer que eu olhe e avalie o que ele está fazendo. Não, ele simplesmente quer a minha atenção. Para a idade dele, beleza, totalmente comum. O problema é que tem gente, sei lá, 13, 14, 15 anos, que eles têm na cabeça deles a ideia de que as pessoas têm que disponibilizar todo o tempo, toda a atenção, todo o carinho, todo não sei o que para elas. Está entendendo? E gente, não tem como você criar um mundo e botar só uma pessoa ali e pegar todas as outras pessoas da atmosfera e trabalhar para aquela pessoa. Não tem como. Então, quando nós não controlamos a nossa carência, a gente se transforma assim. A gente fica tentando roubar a atenção das pessoas com o sentido de que elas tenham atenção para nós. Está entendendo? Então é por isso que a nossa geração fica nesse negócio. Ah, mas o fulano não me olhou. Ah, mas o ciclano não me abraçou. Ah, mas ninguém me deu atenção. Ah, mas eu entrei e ninguém olhou para mim. Pô, mas você não é o centro das atenções. Vocês estão comigo aí, né? Tem que ganhar pelo menos um café. O Douglas já sentou lá atrás para saiu aqui do meu lado aqui, né? Quando eu ficar vermelho, Você tem que dar cada escolinha. Tranquilo. Entende? Então nós não podemos achar, gente, que as pessoas são programadas a nos servir. Então é completamente comum que tem gente que não vai dar atenção pra gente, não vai apertar a nossa mão, não vai não sei o quê, e não há nada de errado nisso. A gente só precisa entender que o mundo não está ajustado para a gente. Só que, quer ver uma coisa? Pessoas carentes, elas ficam tentando roubar a atenção dos outros. E quando elas não têm atenção, elas tentam gerar algo forçado, como eu vejo muita gente fazer. Tentam obrigar as pessoas a ouvi-las, tentam obrigar as pessoas a gostar delas. E se existe uma coisa que coloca você numa rota de se autoflagelar, é essa ideia de você tentar convencer as pessoas a gostarem de você. Isso é a maior loucura que você pode entrar. Isso é coisa de gente carente. Então, enquanto nós não organizarmos a nossa carência, a gente vai aceitando qualquer coisa. Está entendendo? E um último pensamento para fechar essa ideia da carência. Você quer ver uma coisa? Você aprendeu com o professor Olavo. O professor Olavo, quando ele foi falar dar uma aula sobre maturidade, ele disse assim, que pessoas maduras, elas não precisam da atenção dos outros, mas elas têm atenção para dar para todo mundo. Entenderam isso, gente? Então, gente madura, ela não precisa de uma atenção excessiva dos outros, mas ao mesmo tempo ela tem uma disponibilidade em dar atenção para as pessoas. Então, quando você faz esse giro, quando você não precisa de um abraço para abraçar, quando você não precisa de uma atenção para dar atenção para alguém, aí você percebe que você cresceu.
Só que quando você fica assim, catando um carinho aqui, catando outra atenção ali, catando não sei o que, é porque infelizmente você ainda está no bercinho aqui. Mas essa noite nós vamos quebrar esse berço, amém, gente? Amém? Está entendendo isso? Não é alta EBD Kids, ok? A gente já cresceu. Amém, gente? Então não esperem que a gente vai ficar. Então, o primeiro desafio nosso é nós deixarmos de sermos carentes. Vocês entenderam isso? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Quem não abrir a boca não vai receber. Não perde o jargão, estou brincando. Entenderam mesmo? Ok. Então o primeiro traço de pessoas infantilizadas é que geralmente elas são carentes. Se relacionam com muitas pessoas, estão sempre trocando de grupo, estão sempre tentando roubar a atenção. Quando você vê alguém, gente, que eles, por exemplo, eles ficam um tempo aqui na operária, aí acabou a atenção que deram para eles vão para outra colocação, daqui a pouco comprar outra, daqui a pouco comprar outra. No fundo, sempre vai ter alguém culpado. Quando você vê alguém que se aproxima de você e começa a falar das últimas pessoas que fulano não fazia isso, é porque infelizmente o problema não está naquelas pessoas, o problema está nela. Entendeu? E ela pode mudar para qualquer lugar e a carência vai acompanhando. Então nosso desafio a partir de hoje é nós termos essa ideia de deixarmos de sermos carentes. Olhe para quem está próximo de você e diga bem baixinho: pode ser carente. Faz assim, menos. Amém, gente? Amém. Olhe para mim aqui. Quantos aqui estão dispostos a deixar de ser infantil? Amém? Ok. Segundo ponto. Primeiro é a carência. O segundo, quer ver uma coisa? Agora eu vou fazer que nem aquela. Não quero virar meme. Então, vamos criar uma figura aqui, tá? Vamos criar uma figura. Digamos que meu filho estivesse aqui, tá? Utilizar meu filho é menos chance de eu virar meme, né? Meu filho estivesse aqui e eu oferecesse para ele 2 pratos. O primeiro prato é um prato cheio de guloseima, doce, coisa e tal, né? E o segundo prato é, sei lá, feijão, arroz com radite. Nossa, o pessoal já fez um cara. Radite com chuchu e rúcula. Só para dar mais um peso, né? Tá, respondam rápido. Qual prato ele escolheria? Agora, uma outra pergunta. Qual prato desenvolveria ele mais? Doce ou radite? Então, para mim, sabe o que ficou claro nesse conceito do XR, quer dizer, do gastronômico? Que crianças, elas estão atrás daquilo que oferece algum tipo de prazer para elas. Entende? E gente adulta, gente madura, está preocupada com o seu desenvolvimento. Então, em outras palavras, a gente amadurece quando nós passamos a escolher não apenas aquilo que nos gera satisfação, mas aquilo que é necessário para nós. É óbvio, gente, que entre você comer um prato cheio de guloseima, não sei o quê, e você comer um prato de radite, de feijão, não sei o quê, é muito mais complexo. Só que na vida você vai perceber que tudo que te desenvolve te incomoda de alguma forma. É assim ou não é? Por exemplo, assim, ó, vamos falar real aqui. Ó. Todo mundo, a maioria aqui estuda, né? A maioria aqui estuda. Tenta lembrar o nome dos últimos 2 professores que você teve, os bonzinhos. Bonzinho, aquele bonzinho, nunca te xingava, nunca te chamava atenção. Quer ver uma coisa? Os bonzinhos, 2, 3 anos você esquece. Você tem uma mera lembrança deles. Agora tenta lembrar dos xarope. A gente sabe o nome. Vocês querem saber qual é o professor que mais me incomodou? Paulo Martins, de matemática. 6ª série. Foi o camarada que mais me incomodou. Mas o que ele fez na minha mente foi algo extraordinário. Entendeu? É como se toda aula que eu tivesse com ele, ele olhasse para mim e dissesse: você é uma porcaria, você pode ser muito melhor do que você é. Ele só não dizia essas palavras, né? Mas ele dizia: você está sendo preguiçoso, você tem que estudar. Aí daqui a pouco ele me aplicava umas provas surpresas. Por quê? Por quê? Vai fazer. Só que o que ele produziu na minha vida, eu desfruto até hoje.
Por isso que eu lembro o nome dele. E já não lembro o nome de outros professores que deixavam por isso mesmo. Então, eu só usei esse exemplo para explicar para você que nem tudo na vida é assim, ó, gera prazer em você. Nem tudo na vida, entendeu? Você vai saboreando assim como se fosse tudo fácil. Não, gente. Só que nós temos um conceito, olhem bem nos meus olhos aqui agora, por favor. Nós temos um conceito que agora parece que dominou a cabeça das pessoas. Com essa onda de coach que tem por aí, esses camaradas que ensinam a ganhar muito dinheiro, não sei o quê, eles criaram essa ideia do seguinte: não, você tem que fazer o que você gosta. Tá, ok. É bom fazer o que a gente gosta? Claro que sim. Mas isso acontece sempre. E quer ver uma coisa? Até para você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta também. Está entendendo? Ou pior do que isso, quer dizer, mais complexo do que isso. Às vezes, fazendo o que você gosta, você vai experimentar um monte de coisa que você não gosta. Está entendendo? Então, a gente tem que tirar essa ficção da cabeça e tudo na vida vai ser um prazer, vai ser uma maravilha. Não, gente, tem coisa que é desafiadora. Tem coisa que é desafiadora, mas tem que ser feito. Tem processos que são destrutivos, nos arrebentam por dentro, mas nos desenvolvem. Tem coisa azeda na vida, gente. Coisas, quer ver uma coisa? Nós não estamos isentos, por exemplo, de ter que trabalhar 3, 4 anos num emprego complicado, com gente difícil. Nós não estamos isentos, por exemplo, eu vou fazer, o meu sonho sempre foi a faculdade e tal. Irmão, sinceramente, você tem algo universitário, você vai fazer um monte de cadeira que não tem nada a ver. Quem faz faculdade que sabe. Para fazer o que você gosta, você tem um monte de coisa que você não gosta no meio. Entende? Então nós temos que tirar essa fantasia de achar que tudo na vida é bom. Não, tem coisa que é desafiadora, tem coisa que é incômoda. Entende? Então o nosso desafio é nós pensarmos: será que eu vou ficar a vida inteira comendo docinho? E quer ver uma coisa? Esse conceito de docinho que eu trouxe é só para tentar assim, abrir os seus olhos de uma maneira mais lúdica, da gente pensar que existem coisas na vida da gente que a gente vai ter que se propor, não porque é algo que nos dá prazer, mas é porque é algo necessário. Por exemplo, você não tem amizades que são cômodas? A gente que volta e meia você troca uma discussão, assim, tal, não concorda com tudo que a pessoa fala, ela também não concorda com tudo que você fala. Mas, irmão, esse tipo de amizade nos impulsiona. Agora, quando você convive com um monte de Zé Mané, que concorda com tudo que você fala, que abona tudo que você fala, irmão, você nunca vai crescer. Eu conheço gente que se relaciona, mas diz aqui, não ri no dia inteiro, cara. Não tem uma discussão, não tem nada, não tem atrito, não tem nada. Tá aqui brigando, entendeu? Vai chamar brigão aí, vai começar a ser amigo. Não é isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem que estar exposto a uma outra visão, a uma outra percepção, entendeu? Nós temos que estar exposto a ser confrontado por alguém. Tem que ter pessoas à sua volta que digam assim: que bom, Canadá. Eu tenho a minha esposa, Deus. Entende? Então, eu não fiquei com a minha esposa que ia concordar com tudo que eu falava. Eu fiquei com ela porque ela via coisa em mim que poderia fazer melhor. E até hoje ela vê. Aliás, um monte de coisa. Um monte de coisa. Entende? Então, essa é a grande questão. Agora, quando eu convivo com gente que tem medo de me desafiar, tem medo de me confrontar, concorda com tudo que eu falo, aponta tudo que eu faço, essas pessoas vão estacionar você. Essas pessoas são um docinho, entendeu? Agora, se você quer crescer, quer amadurecer, quer ter uma vida mais estruturada, você tem que estar em ambientes que te confrontam e você tem que estar próximo de gente que tem coragem de desafiar você. Né? É aquela coisa, tem gente que convive com você, você está com a sujeira aqui no feijãozinho, aqui no dente. Nada, né? Eu não vou me dispor. Não, você tem que ter alguém que diga: tira esse. Entendeu? Tem que ter gente assim. Entendeu isso, gente? Quer ver uma coisa? Eu não vim colocado assim na boca de ninguém aqui. Eu vim distribuir radite para todo mundo. Amém, gente? Amém. Então esse é o nosso desafio. Só que enquanto a gente fica se alimentando de doce, gente, qual é a tendência quando você come muito doce? Enjoa. Cresce de maneira desmorada e por aí vai. Entende? Enjoa, dá problema, dá doença. Entende? E tem muita gente, literalmente, adoentada.
né? Falando em termos de maturidade. Gente doente, porque eles só procuram as coisas boas da vida e eles não querem, entendeu? Essa é a grande questão. Entenderam isso? Digam glória a Deus por gentileza. Olhe para quem está próximo de você e diga: radite, irmão, pai. Nem olha. Só faz assim, Estou brincando, isso é só um exemplo astronômico, tá? Professor aqui, vai cuidar das crianças agora. Só usei isso como exemplo, tá? Não quer dizer de prato. Ok. Então, primeira coisa, a carência, amém, gente? Entenderam isso? Segunda coisa, segundo comportamento infantil, é aquilo que eu estou disposto. Aquela smartphone? Não? Não, pega a nova. Não, né? Que bom. Então tá, vamos continuar. Terceira coisa. A primeira é a carência. A segunda é a vaidade. Bem? Terceira, gente. Se eu chegar para essa menina que estava aqui e der um boleto na mão dela, o que ela vai fazer? Se é o meu, ele larga um pedacinho para lugar. Faz questão de. Vai rasgar, vai pisar em cima, vai jogar num canto, mas não vai assumir, né? Vai assumir. Não vai sair daqui, vai printar o Pix ali, vai pagar. Não vai. Então, gente infantilizada não assume responsabilidade. E se tem uma coisa, olha bem para mim aqui agora, parece que define a nossa geração, é de gente irresponsável. A gente saiu de um extremo para o outro. Se tem alguém aqui que já tem a minha idade, vai entender. Era muito comum, por exemplo, os meus pais não fizeram isso, mas um pouquinho antes da geração, os meus irmãos já fizeram. Por exemplo, a gurizada começava a trabalhar muito cedo, trazer dinheiro para casa, ajudar na luz, ajudar na água. Então tinha lá, o filho mais velho paga a luz, ajuda a pagar a luz, o do meio paga não sei o quê. Então havia aquele distribuir de responsabilidades. Claro que tinha pai que cobrava a pensão dos filhos, era comum isso, muito comum. E hoje em dia não tem mais isso, né? Poucas casas se tem essa noção. E claro, é saudável em alguns aspectos, porque claro, ok, o adolescente é para estudar e tal, beleza. Só que ao mesmo tempo, esse habilitar de não precisar cobrar, isso está gerando uma geração de pessoas irresponsáveis. Entendeu? É gente que, por exemplo, não sabe arrumar uma cama, não ajuda, não faz ideia do que tem na geladeira, entendeu? Pega uma toalha e deixa em qualquer lugar. São coisas simples do dia a dia, mas que evidenciam a nossa falta de responsabilidade. Entende? Então, crianças, elas não assumem boletos, elas não assumem as responsabilidades. Agora, adulto, gente madura, está disposta a saber o que eu posso contribuir aqui, o que eu posso facilitar aqui, o que eu posso ajudar aqui. A maior queixa dos pais hoje em dia é que eles não fazem, eles não fazem nada. Tem que dar comida na boca, passa o dia inteiro no celular. Esses tempos eu fui, posso falar, João? Foi almoçar num lugar, um camarada, 15, 16 anos, não tinha que servir. Mas ele fez tão mal. Mas é uma credo. Tá criando um bebezão. Entendeu? Se o camarada, a mãe tem que servir, gente, como é que ele vai dar de cara com a vida? Entendeu? Como é que ele vai acompanhar um filho com cólica de noite? Como é que ele vai acompanhar alguém doente no hospital? Os camaradas não conseguem nem servir um prato. Porque nem um menino lá da igreja, a mãe dele doente no hospital. Depois já foi ver a mãe, eu tenho medo de hospital. Posso falar o que eu falei para ele, sim ou não? Deixa eu pegar. Não, o que eu falei pegando a boca foi só um. Vocês devem ter imaginado o que eu falei. Eu sabia dos B.O. que ele tinha, então aproveitei e já matei tudo na hora. Amém, gente? Amém. Eu não falei para não figurar amém. Meu Deus, eu disse que eu ia falar umas coisas. Tu não coloca
Né? Agora, medo de ir no hospital acompanhar a tua mãe, você tem. É porque o cheiro, não tem como. Mas o que é isso, gente? Nos bibelou. Com 15, 16 anos nós nos bibelou. 17, 18 anos nós nos bibelou. Aí eu me preocupo, gente. Me preocupo. Como é que um camarada desse vai casar? Como é que um camarada desse vai entrar numa empresa, vai assumir responsabilidade? Não tem como. Se não consegue dar um prato para ele, não consegue se virar com um prato, que girar com outras coisas maiores. Vocês estão comigo, gente? Então vai para casa, ajuda alguma coisa, faz alguma coisa. Entendeu? Não deixa. Eu acho assim, deveria ser. Tem coisas que deveriam ser naturais, né? Mas não são. Né? E é aí que a gente começa a medir a nossa maturidade. Né? Amém, gente? Amém. Então, só para revisar. Primeira coisa, carência. Segunda, ardite. E terceira, responsabilidade. Vou ler. Quero ouvir a última? Diga amém. Amém. Não sei se você já percebeu, mas gente, criancinha, você tem uma criança, bom, ela brinca nos lugares mais estranhos que puder. Por exemplo, meu filho viesse aqui, ele ia brincar em cima das cadeiras, ele ia brincar em cima do púlpito, por aí vai. As crianças elas vão se aventurando, amém? Por quê? Porque elas não têm noção das consequências. Ou seja, elas não medem as consequências. Então, gente infantilizada não mede consequências. Depois vai ver o estrago que deu. Entende? Então, qual é a grande dificuldade que a gente tem? É que no fundo, a gente quer se aventurar. E depois a gente vê o que vai acontecer. Alguém vai resolver, alguém vai me curar, alguém vai me ajudar, alguém isso e aquilo. Entendeu? Então, gente infantilizada não mede os perigos. Elas estão preocupadas com o momento. Só que, irmão, 5 minutos, vê se vocês são inteligentes aqui. 5 minutos podem comprometer todo o sonho. Entenderam isso, gente? Deixa eu desenhar, né? Uma ligação, uma mensagem, uma foto, um nudes, pode comprometer toda a sua. E o pior, que não compromete só você. Quando você se aventura e se quebra, bom, você não está sofrendo sozinho. Outras pessoas vão ter que sofrer a consequência de você, garoto. Sua criança não. Quer ver, meu filho está com 3 pontos aqui. Porque ele subiu em cima de uma cadeira, tinha uma caixa na caixa, subiu em cima da caixa e caiu. Fiquei 2 dias sem trabalhar, correndo com ele. Então, pelo fato dele não ter medido as consequências, eu tive que sofrer por causa dele. Não consegui trabalhar, minha esposa teve que não sei o quê, teve que mudar toda a logística da coisa. Por quê? Porque para ele importava estar subindo ali, vendo o que ia acontecer. Entende? E às vezes a impressão que eu tenho é que a nossa geração, a gente está assim, vamos ver o que vai dar. Como assim vamos ver o que vai dar? Você tem noção do quão perigoso que pode ser isso? Você tem noção de que daqui a pouco uma mensagem, uma foto, entendeu? Uma ligação, uma relação, quais os danos que isso pode gerar para você? Deixa eu contar um negócio para vocês, gente. Uma vez eu recebi um menino lá no centro de educação, fez 18 anos, fez 18, veio para lá. O menino tinha sérios problemas psiquiátricos. E eu comecei a perguntar para a família e tal, o que tinha acontecido e tal, blá blá blá. Sabe o que aconteceu? Ele era um menino de boa, de casa, entendeu? O pai dele tinha um mercado e tal. Ele começou a se envolver com uma gurizada, e naquela época dele, no meu tempo tinha muito disso. A gurizada que não precisava, eles gostavam de cometer uns furtos. Roubar essas lojas de surf skate, depois vender tênis, essas coisas assim. Tinha isso aí. Talvez você pegou essa fase, mas na minha não tinha isso aí. E ele era dessa época. E a gurizada aliciou ele foi achando legal e tal, e o pai dele tinha um carro. Ele pensou, não, você é um motorista, bota a gurizada, não precisa botar a mão em nada, só faço o corre para a gurizada. Ok. Eles foram cometer um furto e a polícia chegou. Só que quando a polícia chegou, os camaradas que estavam com ele
embora, ficou só ele. E a polícia pegou ele. E pegou ele, como foi no ato, acabou sendo preso. Quando ele foi preso, ele ficou num nível de tensão tão grande que ele surtou. Só que nesse surto ele não voltou mais. Entendeu? Sentava com ele e não falava coisa com ele. Ele disse: Gilson, meu filho saiu bem de dentro de casa, conversando, estudando, e voltou a seguir. Assim já tem anos. E ele foi para um lugar chamado, se eu não me engano, é Instituto Forense em Porto Alegre. E geralmente quem vai para lá não volta mais. E são casos são casos tão problemáticos que não tem como reinserir esse tipo de gente no meio da sociedade. Eles vivem abaixo de remédio. Então você imagina que uma saída ocasionou. Uma saída só. Não precisou 2, 3. Então a gente não pode fazer da nossa vida uma roleta russa. Vai ficar tentando, tá entendendo? Então nós temos que começar a medir as consequências. Por quê? Porque tudo que eu faço, qualquer movimento que eu faço, qualquer decisão que eu tomo, gente, no meio dessas decisões a gente envolve pessoas. Isso é a lógica do Pequeno Príncipe, né? Você se torna responsável por aquilo que você ativa. Lógica do Pequeno Príncipe, entendeu? Então tudo que você faz, você está envolvendo alguém. Então alguém vai ou ser abençoado por aquilo que você está fazendo, ou vai sofrer os danos. Então, gente adulta consegue pensar nisso. Ele pensa: se eu fizer isso, vai acontecer isso com fulano, vai acontecer isso com ciclano, entendeu? Agora, criança não está nem aí, não vai ver, está entendendo? Então, o nosso desafio é: eu saio daqui para deixar de ser infantil e medir cada passo que eu der. Amém, gente? Amém. Última lição. Última lição, e já vou orar para vocês. Essa lição é uma lição simples, tá? Lição muito simples. Sabe o que é? Que crescer dói. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que mudar os ambientes onde você está. Porque tem ambiente que, sinceramente, gente, é uma piscina de bolinha. É aqueles negócios no shopping lá que tem. Você fica deslizando, daqui a pouco você está no piscina de bolinha. Né? Tem ambiente que é assim. Tem ambientes inteiros que são assim. Né? Então você tem que pensar: pô, esse ambiente que eu estou frequentando, essa casa, esse grupo de amigos, o que será que tem lá? Tem desenvolvimento ou tem piscina de bolinha lá? Tem que pensar nisso. Então, crescer dói. E quer ver uma coisa? Eu passei por isso na minha adolescência. Né? Quando eu era adolescente, eu tinha muitas dores nas articulações. Muita dor. Corria muito e tal. E um dia minha mãe levou no médico, porque eu me queixava demais, tinha câimbra de noite e tal. Lá. Levou no médico. Aí o médico me examinou e tal, depois ele me chamou minha mãe e disse: ó, posso explicar o que seu filho tem? Daí disse: não, pode explicar e tal. E ela disse assim: sabe o que é? O corpo dele está crescendo. Está crescendo. Só que ainda a estrutura que ele tem, ela não está acompanhando. Então é completamente normal que esse crescimento gere algum tipo de dor. E o nome dessa dor que o médico deu, sabe qual foi? Dor de crescimento. Olha, vem para mim aqui. Tem algumas dores que a gente sente que é Deus nos espichando. Amém ou não amém? Amém. Tem alguns conflitos que Deus permite na vida da gente, entendeu? Que não é para nos ver mal, é para nos espichar. Tem algumas coisas que Deus permite que a gente evidencie, que a gente esteja envolvido, justamente para quê? Para nos espichar. E se tem uma coisa que eu peço, a partir de hoje Deus espicha ainda mais. Amém, gente? Que você deixe para sempre ser criança. Amém ou não amém? Amém? Por quê? Porque criança gera problema, né? E adulto resolve problema. Criança dá problema. Agora, gente infantilizada dá problema, né? Agora, gente madura resolve o problema. Então, quando você vê que, por exemplo, você só procura as pessoas, os líderes e tal, para resolver picuinha, porque está na hora de você virar filho. Dizer: opa, já não sou mais criança, está na hora de eu começar a ser o resolvedor do problema. Amém, gente? Vamos